Olá, oitavo ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa, parte 3. Na aula passada, nós havíamos falado sobre a fase jacobina e o terror jacobino, que, sob a liderança de Robespierre, houveram muitas perseguições, muitas execuções a qualquer um que fosse considerado um suspeito de lutar contra a revolução. Então, muitas vezes não haviam nem provas, mas só o fato ali da ameaça, de eles desconfiarem ou alguém entregar, né, uma delação tal, essa pessoa era levada à execução. O problema é que durante, né, o decorrer da revolução, essas perseguições, essas matanças, essa violência, essa crueldade, né, podemos dizer assim, que estava ocorrendo durante o período do terror, levou a um desentendimento entre os próprios jacobinos. Divisão ali, uma divisão surgiu entre os grupos que concordavam, né, que a violência tinha que continuar, a repressão, mas havia um outro grupo que não concordavam mais com esse tipo de conduta, né, afinal de contas, né, ele não foi para isso que eles fizeram a revolução. Por quê? Ninguém sabe quem pode ser, quem poderá ser o próximo. Então as pessoas começam a viver com medo entre os próprios revolucionários, entre os próprios jacobinos. Tá? Então, isso levou à perda de apoio das massas. Tá? Os jacobinos não estavam mais, não eram mais tão populares, né? Então já não tinha esse apoio em governo. Para qualquer governo é fundamental o apoio da população, o apoio das massas. Assim, né, os jacobinos nesse contexto já não tinham mais, né, esse apoio. O próximo passo, né, foi prender Robespierre. Por quê? Como o Robespierre poderia matar qualquer um dentro dos próprios jacobinos, ele fez isso, tá? As pessoas começaram a ficar desconfiar dele, a não querer mais ele no poder. Ele tinha se tornado um tirano, né? Assim, os inimigos de Robespierre, né? Nesse caso, nós temos a chegada, o retorno dos girondinos no poder. Eles prendem e levam Robespierre à execução na guilhotina. A partir de então, pessoal, ocorre, né, no dia 27 de julho do ano de 1794, ou 9 Thermidor no calendário da Revolução, a chamada reação termidoriana, né, que representa o mês de julho. Assim, temos o retorno do governo girondino, da alta burguesia, aquela que não queria ali a participação popular no início, enfim, né, a alta burguesia, as pessoas com mais dinheiro, no caso, tá? E elaboram uma nova Constituição no ano de 1795, mais moderada, fim do voto universal, aquele voto universal que durante o governo jacobino foi dado aí, né, à população, a todos os homens, no caso, e o retorno do voto censitário. Assim, eles eliminam grande parte da população de participar da política. É importante ressaltar que os girondinos são também revolucionários, fazem parte, eram parte daquele terceiro estado que se sentia prejudicado. Só que o modo de ver deles da revolução, né, há quem julgue, né, até que eles usaram o povo como massa de manobra para chegar no poder e tal. Mas, como eu disse na aula passada, o povo francês conseguiram, né, na época, muitos direitos como cidadãos, né, o fim dos privilégios classe. Mas o modo de ver dos girondinos, a alta burguesia, não era um modo de participação de todo mundo, enfim. Tá? Houve, então, o próximo passo foi a criação. Como organizar a França a partir do governo girondino? A criação do diretório. Nesse caso, o poder executivo ele era exercido por 5 diretores eleitos pelo legislativo. Pensem que no governo jacobino
havia o líder, Robespierre. Isso levou o Robespierre a se tornar ali um autoritário, alguém que tomava as decisões pela sua cabeça, enfim. Então, os burgueses, a alta burguesia girondina, pensou em formar um poder executivo dividido entre 5 diretores e que eram eleitos pelo legislativo. Então, nós temos aqui uma divisão do poder executivo por 5 membros, no caso, 5 diretores. Nesse momento, a França ainda passava por uma crise econômica, desemprego, fome, continuava essa questão social problemática na França. E os girondinos começaram a praticar o que foi chamado de terror branco, que era a repressão aos movimentos sociais e também aos opositores. Também prenderam, também mataram, tá? Só que foi chamado o terror branco porque não tinha, vamos dizer, aquele caráter explícito e também de terror dos jacobinos. Perseguiam, prendiam, matavam, mas não era aquela coisa tão explícita como foi no terror jacobino. Houveram, melhor dizendo, outras revoltas, no caso, a principal aqui é a Conspiração dos Iguais, que liderado por Graco Babeuf, que tinha o objetivo de implantar uma república igualitária e distribuir terras entre todos. Como eu disse antes, não era essa a visão dos girondinos. Eles tinham uma outra visão de república, eles tinham uma outra ideia de república, uma república censitária, uma república, digamos, com maior participação da alta burguesia. Tá? O povo todo mundo vai ganhar, no caso. Só que eles definiram o papel, no caso, a divisão de classes aí dentro da república. Isso é fundamental. Então, essa ideia de implantar uma república igualitária e distribuir terras não tinha nada a ver com a visão girondina de governo. Tá? Então, esse movimento foi prontamente sufocado, seu líder foi preso, depois fuzilado. Tá? Depois tivemos a vitória sobre a segunda coligação, porque os reinos europeus, ao perceberem o que estava ocorrendo na França, poxa, os revolucionários prenderam a família real e executaram ela. Então, se essa moda pega, se essa moda passa para os outros reinos da Europa, então o que eles fizeram, queriam eliminar a Revolução, acabar com a Revolução Francesa, que ela não fosse um exemplo. Porém, os franceses conseguiram reprimir também essa segunda coligação. E cada vez mais os franceses se viram dependentes do exército. Para a Revolução continuar, era muito importante a participação do exército. Então o exército foi ganhando cada vez mais prestígio, tá? E destaque, para Napoleão Bonaparte. E Napoleão ganhou tanto prestígio no cenário francês ali, girondino, que eles acabaram convidando Napoleão Bonaparte, tá? A compor o governo francês através de uma aliança ali entre os girondinos e também do exército. Assim ocorreu o famoso golpe de 18 de Brumário, 9 de novembro no calendário 9 de novembro no calendário nosso, ocidental aqui, fora da Revolução Francesa, tá? E conduziu Napoleão ao poder, tá? Então, o Napoleão chegou ao poder com apoio, através de uma aliança entre a alta burguesia, os girondinos, e o exército, com o objetivo de dar estabilidade interna e também externa, e também acabar com o fim do processo revolucionário. Chega de revolução. Então, o Napoleão representa o fim da revolução. Quando formos falar sobre o governo Napoleão, nós vamos entrar em detalhes, tá? No consulado, como o Napoleão chegou ao poder, começou a ter muita influência, ele era parte do consulado, depois vitalício, tá? Então, nós vamos entrar com mais detalhes, falando sobre Napoleão, até quando ele se tornou aí, imperador, tá? Por fim, pessoal, vamos falar sobre o significado
da Revolução Francesa. As ideias revolucionárias francesas de liberdade, igualdade e fraternidade alastraram-se pelo mundo e influenciaram outras revoluções europeias e os movimentos de libertação da América Latina. Representou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Outro ponto, a forma republicana de governo se difundiu pelo mundo, com a divisão política entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, presentes aí, né, na nossa República. O Brasil, essa divisão de poderes, né, entre o executivo, o legislativo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si, tá? Essa forma de república foi idealizada ali na Revolução Francesa. Vejam o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Estão vendo aí, pessoal, a influência, a importância da Revolução Francesa na nossa sociedade. Ela ditou o rumo das sociedades modernas. Então, essa foi a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Na próxima falaremos sobre Napoleão. Até a próxima aula.